Você tem um plano para os próximos 12 meses? Você tem um caminho a trilhar? Qual é o destino final daqui a 12 meses na sua equipe? Fica conosco. Nós vamos falar sobre estratégias e planos estratégicos para a liderança hoje no nosso 5 minutos de gestão. Olá pessoal, estamos aqui de volta, né? A Fator RH e o podcast 5 minutos de gestão. Pílulas de liderança para fortalecer o seu caminho, a sua estrada como gestor. Antes de mais nada, se você tem acompanhado a gente, eu queria pedir muito para você compartilhar esses 5 minutos de gestão com os grupos de WhatsApp do seu hospital, de liderança. Se você ouviu algum podcast que você gostou muito, compartilha nesses grupos, curte o podcast, deixa um comentário. Nós estamos chegando, próximo de uma nova temporada e antes da gente começar uma nova temporada do podcast, a gente sempre vê os comentários, das pessoas que nos seguem para programar novos temas para o próximo ano. Então deixa lá o seu comentário para a gente no YouTube, sugere algum tema para os 5 minutos de gestão e nós vamos ouvir você com muito carinho. Porque para a Fator RH, o benefício, a excelência é a nossa marca, mas o benefício é todo seu. Hoje eu quero falar de planos de trabalho. Líderes muitas vezes chegam no final de um ano sem um plano de trabalho para os próximos 12 meses. E o que é um grande erro. Por quê? Eu posso ser apenas um enfermeiro lá na minha unidade, mas o que eu quero alcançar o ano que vem? Daqui a 12 meses, como é que vai estar a minha equipe, os meus enfermeiros, os meus técnicos, lá no pronto-socorro, lá na unidade de clínica médica, lá no centro obstétrico? Se eu não tenho essa informação hoje, a tendência natural da liderança é seguir o mesmo caminho, é fazer mais do mesmo. Então, eu quero te dar aqui uma dica simples, mas extremamente eficaz para você fazer agora, nesse final de ano ou no comecinho do ano que vem. Veja, primeira coisa importante, a gente tem que olhar passado. Olhar passado não como a verdade absoluta, mas olhar passado para aprender com as experiências que nós tivemos. Um líder que aprende com as suas experiências é um líder que vai subindo os degraus da maturidade profissional. Então, se a gente tem que olhar passado antes de projetar futuro, minha sugestão é simples. Pega uma folha de papel. Simples assim, uma folha. Divide ela ao meio. De um lado, coloca lá todas as atitudes que você teve nesse último ano e que geraram alguma coisa boa na equipe. De repente você fez lá um treinamento que o pessoal gostou, de repente você deu alguns feedbacks de elogio que esses funcionários inclusive comentaram na copinha, comentaram nos corredores, ficaram felizes. De repente você fez alguma roda de conversa com o teu time para discutir um assunto importante, um estudo de casos, pode ser de um paciente, pode ser de uma técnica, pode ser de um processo na sua área de atendimento ao cliente, na sua área de call center, ou mesmo numa área financeira, lá no contas a pagar e receber ou na contabilidade. Anota desse lado esquerdo tudo que você fez que foi bacana e que você percebeu que a equipe reagiu bem. Do outro lado, começa a anotar as coisas que você tentou fazer ou não fez. E pelo fato de não ter dado certo, a equipe ficou chateada. A equipe ficou resistente, teve comentários negativos, teve momentos de conflito. Pensa nos conflitos. Na área da saúde, a gente vive gerenciando conflitos. Dependendo de qual é a área ou o setor, isso inclusive é maior ainda. Então, veja, levante os últimos conflitos, os conflitos mais difíceis. Por que eles aconteceram? O que você não fez para evitar este conflito? O que você poderia ter feito, mas não agiu preventivamente? Entende?
ou alguma atitude que você teve pensando no bem da equipe, tentando melhorar o ambiente de trabalho e de repente o tiro saiu pela culatra, Fabrício. Eu fiz, o pessoal não entendeu, ainda ficou insatisfeito, reclamou. Anota tudo aqui do lado direito. Anota isto e aí, depois que você anotar tudo, eu vou te pedir uma gentileza. Sai para tomar uma água. Esparece, vai tomar um cafezinho, vai almoçar. Na volta, pega a folha. E aí eu vou te dar 10 minutinhos, não precisa mais que isso. 10 minutinhos para você mapear a folha antes do almoço. 10 minutinhos depois para você ler de novo o que você escreveu. E aí leia mesmo. Ah, Fabrício, mas eu sei que está lá. Não, leia. Porque seu cérebro vai ativar outros canais. Veja, quando você estava pensando, seu cérebro trouxe imagens e até falas que você transformou em escrita. Depois do almoço, quando você voltar, você vai ler. São outros canais sensoriais. Então você vai ler, o seu cérebro vai decodificar as letras, os símbolos e vai levar uma nova imagem para o seu computador de bordo, mas por um outro canal. Então, essa mudança de canal sensorial pode gerar novos caminhos e novas sinapses. E é por isso que eu disse, vai tomar um café, vai almoçar e depois volta. E agora, lendo e falando, leia em voz alta, porque é outro canal que você não usou, você pensou, você sentiu e você escreveu. Agora você vai ler e falar, você está usando canais completamente diferentes de comunicação com a sua mente de liderança. E depois que você leu em voz alta, agora você vai pensar para os próximos 12 meses, o que é que eu vou repetir que deu certo? Como é que eu posso repetir isso de uma maneira que dê mais certo ainda? E o que é que eu não vou fazer mais esse ano? Ou o que é que eu vou fazer preventivamente para tentar evitar aquelas situações indesejáveis da minha equipe? Lista numa outra folha, de preferência até colorida se você tiver. O azul é uma cor excelente. Azul e verde. Coloca lá. Lista o que você vai fazer. Maravilha. E aí, agora, pega 12 meses e divide essas ações. Olha os meses que você tem mais sazonalidade no seu hospital, que o hospital está mais cheio. Se eu tenho um pronto-socorro infantil, é claro que eu não vou fazer isso quando começa o inverno, na virada, né, para o inverno, porque aí o meu PS vai estar lotado de criança. Então, nesses meses não é estratégico colocar nada que vai demandar muito de você. Se você sabe que tem muita nota fiscal no início do ano ou no final do ano e que tem que correr para fechar balanço, não é a época certa de você incluir atividades extras para a equipe. Então, olha os 12 meses, veja aonde são os picos maiores de trabalho e aonde tem os menores picos. E organiza a sua agenda e a agenda da sua equipe. Coloque datas, prazos e metas. Se você souber qual é o caminho daqui para 12 meses, é incrível como as oportunidades aparecerão, permitindo que você, como gestor, realize os seus planos. Nessa semana, 5 minutos de gestão. Feche-se para balanço. Segue essa metodologia simples, mas não subestime, porque ela pode mudar seus resultados daqui a 12 meses.